pessoal, eu sou a Tamis e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Nós já estamos aqui na nossa aula 74 e nós vamos falar então sobre o poder da literatura para fechar esse bloco que nós já tivemos de muitas aulas para conhecer, contos, crônicas, poesia, um pouco mais da literatura brasileira e a partir disso conhecer um pouco mais da cultura também do nosso país, do país que vocês estão vindo morar ou o país que vocês estão morando agora. Então, se vocês estão chegando agora e não sabem o que aconteceu, o que vai acontecer, enfim, vocês podem dar uma olhada na biblioteca. Nós já tivemos diversos assuntos que orientaram essas nossas aulas, trabalhamos com diversos conteúdos gramaticais, de textos, para vocês conhecerem os textos que circulam aqui no universo brasileiro. E também nós já trabalhamos algumas habilidades específicas, como fala, como escuta. Nós já trabalhamos todas as habilidades juntas de escrever, de ler, para que vocês possam conhecer um pouco mais a língua, possam estudar e possam utilizar isso para o que vocês precisarem, Seja para estudar, para trabalhar, enfim, para sobreviver, Então se inscrevam, quem não está inscrito ainda, dê aquele like e lembre-se de comentar sempre, porque o comentário é muito importante para que a gente possa saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos assistindo, e lembre-se também de que há um material complementar que vem com essa aula. Então vocês têm acesso ao que está sendo dito aqui também, aos textos na íntegra, mas muito mais. Então é um estudo que vem em combo, então é muito importante que vocês assistam e baixem material complementar para estudar depois esses conteúdos, certo? Então vamos aqui retomar os objetivos que nós tivemos e estamos tendo agora nessa última aula do módulo de literatura. Então, conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. O que a gente pretendia, então, já falando no passado, o que a gente pretendia com essas aulas? Que vocês pudessem ter um momento para conhecer um pouco mais da literatura brasileira, ou conhecer pela primeira vez, e que fosse um momento de prazer, que não fosse assim, um momento muito exaustivo. Então a escolha de gêneros literários tem muito a ver com isso também. A escolha dos autores, a escolha dos textos, fossem textos que fossem acessíveis para vocês, que vocês pudessem se interessar a partir daí por outros também, e que pudessem conhecer um pouco mais do universo literário brasileiro. E também exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo. Então, além de ter esse momento de relaxamento, de ler um texto literário, de conhecer mais, também pensar sobre esse mundo, sobre essas palavras que estão sendo colocadas aí no mundo e estão em contato conosco, para que vocês pudessem também pensar assim, olha só, esse escrito falando de uma época do Brasil, ou olha como essa escrita reflete como a gente vê a sociedade hoje em dia, as discussões que são tratadas hoje em dia, tudo está na literatura. A literatura, ela também serve para registrar esses momentos históricos e sociais que a gente já passou, que a gente passa, e o que for surgir no futuro também, que vai registrar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, para a gente poder refletir também. A nossa organização foi, então, de 4 aulas para contos, de 4 aulas para crônica e de 4 aulas para poesia. E diferente das nossas outras aulas, que a gente sempre tem um para início de conversa, agora a gente tem um para fechamento, interrogação da conversa. Então, esse fechamento ele pode ser e pode não ser o fechamento da conversa, tudo depende de como vocês vão decidir prosseguir os estudos também. Então, temos algumas perguntas para vocês responderem aí nos comentários. O que você conheceu, aprendeu com essas aulas do módulo de literatura? Então, o que mais chamou a atenção de vocês? O que foi novidade? O que foi meio estranho? Vocês podem comentar, então. Alguma leitura te chamou mais a atenção? Alguma dessas leituras que a gente fez, nós fizemos várias, Então, alguma dessas leituras ficou mais na cabeça, vocês ficaram pensando mais sobre depois, procuraram para ler várias vezes, gostaram tanto que agora acharam que essa leitura tem muito a ver com a vida
de vocês? Se sim, qual e por qual motivo? O que você observa da literatura brasileira pelo que conheceu? Ela se assemelha em algo com a literatura do seu país? Então, se vocês conhecem a literatura do país de vocês, né, da cultura de vocês, tem alguma coisa que tenha a ver, que tenha uma relação, ou é totalmente diferente? Isso interessa bastante, né? Porque todos os países têm as suas literaturas e têm os seus assuntos relacionados à história, ao contexto do país de vocês, né? Então, tem alguma semelhança? Não tem? Quais são os temas que são geralmente tratados? Vocês sabem? Isso é bem legal para a gente pensar assim, literatura brasileira, literatura do meu país. E o que precisa ser levado em conta com relação ao que estudamos? Então, a gente precisa sempre levar em conta o contexto histórico do Brasil. Então, o Brasil, ele tem bastante história, teve bastante coisa que já aconteceu aqui, e essas literaturas que a gente conheceu, que a gente teve contato, elas marcavam um determinado tempo, né? Tinham relação com um determinado tempo, seja no passado ou seja agora. Então, o que a gente percebe desse contexto histórico? Identidade da escritora ou do escritor. As palavras que vão ser colocadas nesses textos literários, elas têm muita relação também com a vida dos escritores. Então, o que a gente percebe de relação entre a vida, entre quem é essa pessoa, entre a identidade desse escritor ou dessa escritora com o que é dito nesses livros, né? Com o que foi dito nesses livros. O período em que a obra foi criada. Então, sempre ali nas aulas que a gente viu, sempre tinha o ano em que foi publicado. E vocês podem ter uma noção pelo aquele ano, ou, né, fora alguns que era o ano da publicação do livro, mas que já foram escritos no passado. O que acontecia naquele momento histórico do Brasil que tem relação com o que foi escrito, publicado, ou não tem relação alguma? São coisas para sempre se pensar. E sobre as produções escritas, vocês viram que no material complementar sempre tem ali um link disponível, uma chamada para que vocês possam compartilhar o que vocês fizeram, né, de produções das atividades que estão disponíveis no material complementar, e vocês podem enviar essas produções, se vocês desejarem, se vocês quiserem, se sentirem confortáveis, para aquele formulário. Seria muito legal se vocês compartilhassem isso, porque a gente pode compartilhar com outras pessoas podem ver, e também, quem sabe, alguém aqui não é um escritor, uma escritora, ou uma pessoa com muita criatividade que deseja publicar pelo menos uma vez o que fez, né? Publicar, assim, eu digo, botar no mundo para outras pessoas verem. Então, isso seria muito legal se vocês fizessem. E a gente vai, então, divulgar no Instagram, no Facebook, em outras redes, e todo mundo vai saber quando isso acontecer. Então, se vocês quiserem enviar, seria muito legal. E o que a gente vai conhecer agora, né? Nós já tivemos o trabalho com aqueles gêneros literários que eram propostos, né? Que foram propostos para a gente conhecer. E agora eu trago uma última leitura desse módulo de literatura para que vocês possam conhecer a Carolina Maria de Jesus e esse livro que se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então tem como esse segundo título nessa continuação. E ele foi publicado em 1960, faz um tempo, né? E esse livro, ele é um livro muito importante para a literatura brasileira, porque ele foge, ele é diferente daquele esperado cânone que vocês vão ver ali no material complementar. Esse cânone que é o esperado, o que por muito tempo foi divulgado na literatura, que geralmente era escrito por um homem branco, por um homem da classe alta, um advogado, um médico, pessoas que eram influentes na sociedade, e ninguém tinha acesso aos outros escritos de outras pessoas, de outros lugares. E esse livro, então, que é o Quarto de Despejo, ele foi escrito por uma mulher negra e favelada lá nos anos 50 até os anos 60. E ele tem uma repercussão e uma valoração, assim, vamos dizer, ele é muito valioso para a nossa literatura brasileira, e vocês vão saber agora um pouquinho dele.
Então, nós temos um trecho que eu selecionei para que a gente pudesse ler, que é do início do livro. Então, ele fica aqui bem no início ainda do livro. E como é um diário, ele é marcado por datas, anos, e a gente vai se orientando assim. Então, vou ler. 20 de julho. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro de álcool. Desisti. Sei que os ébrios não atendem. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seu conselho seja útil para os que gostam de levar vida decente. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau, de farinha de trigo torrada, o João José, café puro, o José Carlos, leite branco, e eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa, é só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo, e já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Guelo. E um ficou carimbando com uma bala. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou 20 cruzeiros em moeda e sorria exibindo dinheiro. Mas o juiz foi severo, castigou-o impiedosamente. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito da Dona Geralda todos os dias ia preso, que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui todos implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Vera Eunice não quer dormir, e nem o José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Têm 9 filhos e não respeitam-se. Brigam todos os dias. Vendi o papel, ganhei 140 cruzeiros, trabalhei em excesso, senti-me mal, tomei umas pílulas de vida e deitei. Quando eu ia dormindo, despertava com a voz do senhor Antônio Andrade discutindo com a esposa. E
E isso foi o que a Carolina Maria de Jesus registrou no diário de 20 de julho de 1955. Então, nesse livro, O Quarto de Despejo, que é um livro muito riquíssimo para a nossa literatura brasileira, que é de uma pessoa improvável, que não seria esperada a escrever, a registrar o que acontecia nesse lugar em que ela vivia, que era a favela, uma favela lá em São Paulo, nos anos 50. Então, o livro é pertinente ao contexto do final da década de 50 e início de 60. O Brasil passava por um processo de modernização econômica e de reprodução massiva das desigualdades sociais. Ou seja, quanto mais empresas iam chegando ao Brasil, mais indústrias, quanto mais o sistema democrático estava acontecendo, a política acontecendo, mais desigualdade social ao mesmo tempo também estava acontecendo. Então as pessoas estavam sendo cada vez mais retiradas para os lugares que não aparecessem tanto, que foi a construção das favelas já lá antigamente, no início da construção delas. Então isso estava acontecendo ali nos anos 50, mais ainda. E ela registra isso, ela fala que em vários momentos que queria que os políticos olhassem para aquele ambiente que ela vivia na favela, que os médicos olhassem mais, enfim, ela faz várias observações sobre como a sociedade era naquela época em São Paulo, no Brasil, nos anos 50. O livro é composto por entradas de diários, então sempre tem o dia, né? 20 de julho, 15 de julho, e o ano, em duas fases. A primeira fase, uma que vai de 15 a 28 de julho de 55, e outra que se inicia em 2 de maio de 58 e vai até 10 de janeiro de 1960. Então, nesse período, ela registra tudo aqui no livro. A preservação da escrita de Carolina no livro, sendo possível observar desvios na norma gramatical. Vocês viram ali aqui o texto também. Aqui não dá para enxergar muito bem, né? Eu tirei uma foto aqui do livro para vocês terem pelo menos uma ideia. E aqui também, mas se for observado, há alguns desvios gramaticais. Algumas palavras não estão escritas conforme a norma culta, mas a gente consegue entender, e era a forma como ela escrevia. Ela não terminou todos os estudos, ela não tinha condições de ter uma faculdade e outras coisas assim naquele período. Então, esse livro ele é marcado por vários momentos em que há um desvio dessa escrita e que foi deixado aqui também para saber que quem escreveu foi ela, que vinha desse contexto. E aí a gente que já sabe como se escreve, por exemplo, em português, na segunda norma, a gente lê e respeita isso e sabe que é uma variação presente, né, que as pessoas falam dessa forma também, há pessoas que falam dessa forma e que é adequado e inadequado para algum lugar, né, então para um fim, e isso que a gente leva em conta. Então, quem é Carolina Maria de Jesus? Essa aqui é a Carolina Maria de Jesus, ela aqui na favela. Ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914, filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias na região. Oriunda de família muito humilde, a autora estudou pouco. No início de 23, foi matriculada no Colégio Allan Kardec, primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da sociedade. Lá estudou por 2 anos, sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Mudou-se para São Paulo em 47, quando a cidade iniciava seu processo de modernização e assistia ao surgimento das primeiras favelas. Carolina e seus 3 filhos, João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus Lima, residiram por um bom tempo na favela do Canindé. Sozinha, vivia de catar papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade, vindo desse ofício a sua única fonte de renda. Leitora voraz de livros e de tudo que lhe caía nas mãos,
logo tomou o hábito de escrever e assim iniciou sua trajetória de memorialista, passando a registrar o cotidiano do quarto de despejo da capital nos cadernos que recolhia do lixo e que as transformariam mais tarde nos diários de uma favelada. A escritora foi descoberta, entre aspas, pelo jornalista Audálio Dantas na década de 50. Carolina estava em uma praça vizinha à comunidade quando percebeu que alguns adultos estavam destruindo os brinquedos ali instalados para as crianças. Sem pensar, ameaçou denunciar os infratores, fazendo deles personagens do seu livro de memórias. Ao presenciar a cena, o jovem jornalista iniciou um diálogo com a mulher negra e favelada que possuía inúmeros cadernos nos quais narrava o drama da sua indigência e o dia a dia do Canindé. Dantas, de imediato, se interessou pelo fenômeno que tinha em mãos e se comprometeu em reunir e divulgar o material. A publicação de Quarto de Despejo deu-se em 1960, tendo o livro uma vendagem recorde de 30 mil exemplares vendidos na segunda e terceira edições. Na primeira edição, chegando ao total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e terceira edições. Além disso, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram o interesse do público e da mídia pela narrativa de denúncia tão em voga nos anos 50 e 60. E isso é encontrado aqui nesse livro. Então, as narrações que ela faz, muitas vezes fala da preocupação em colocar comida na mesa, de ter comida para os seus filhos, das dificuldades da vida na favela, com as outras pessoas, com os vizinhos, dos políticos que só iam quando eles queriam alguma coisa em troca. Então ela vai narrando muito isso, aquele Brasil, aquela São Paulo, lá dos anos 50 nesse livro, e isso interessou muito as pessoas e ainda interessa muito as pessoas hoje em dia, e por isso que é um livro que teve muito sucesso e vocês precisavam conhecer, então eu quis trazê-lo para que vocês conhecessem. Então, aqui para finalizar, em 13 de fevereiro de 1977, a autora faleceu em um pequeno sítio na periferia de São Paulo, quase esquecida pelo público e pela imprensa. Mais recentemente, seus escritos vêm sendo objetos de artigos, dissertações e teses em função da abertura propiciada pelos novos rumos tomados pelos estudos literários no país e no exterior, que passam a ver com outros olhos a chamada escrita do eu, né? Então, a escrita do eu e também essas outras pessoas que fogem daquilo que era esperado por muito tempo na literatura. Então, com essa nova abertura, com esse olhar mais amplo, pessoas como Carolina Maria de Jesus estão ficando mais conhecidas e a gente precisa então falar sobre ela. Então, lembre-se de baixar o material complementar para seguir os estudos e bons estudos, até a próxima!